Olá, meu amigo, olá, minha amiga, salve, salve! Eu estou aqui hoje para dar continuidade ao nosso papo sobre planejamento patrimonial da família ou planejamento sucessório, como você prefira chamar. A gente já viu nos vídeos anteriores que a doação dos bens em vida e o testamento não são ferramentas inteligentes de você fazer o planejamento sucessório dos seus bens. Por quê? No caso da doação, nós já vimos que você perde o controle sobre os seus bens. Ah, mas eu faço uma doação com reserva de usufruto. Você perde o controle do mesmo jeito. Os pais que fazem uma doação em vida dos seus bens aos filhos, eles perdem o controle sobre o direito de propriedade sobre aquele bem. Você tem garantido em seu favor o usufruto, que é o direito de usar e usufruir da coisa. Você pode morar, você pode receber um aluguel, você pode até emprestar, não tem problema. Mas se você precisar vender esse bem, você vai precisar da anuência do seu filho ou da sua filha. Sabe por quê? Porque ele é que será o novo proprietário do bem. Então, se ele não concordar em vender, você não consegue fazer essa venda. No testamento, em resumo, é pior ainda a situação. Por quê? Porque num testamento, aquilo que está ali disposto pelo testador, pelo dono, pela pessoa que tem os bens e que vai deixar para os filhos, o que escreve o testamento, quando falecer, os herdeiros vão abrir esse testamento e antes deles colocarem aquilo ali em prática, eles vão precisar levar ao poder judiciário para que um juiz analise esse testamento e diga se ele preenche todos os requisitos legais. E é muito comum que num testamento haja divergências. Observe aí, a gente já citou vários exemplos de celebridades cujos herdeiros estão brigando há um tempão por discordarem do que está escrito no testamento, né? Então o testamento, ao invés de ele ajudar, ele piora a situação, porque ele prolonga a briga, ele prolonga inclusive a abertura do inventário em si, né? Antes de abrir o inventário, é preciso que se leve o testamento para a justiça para que um juiz analise se ele preenche os requisitos de validade, repetindo, né, a regra. É assim que funciona. Então, essas duas ferramentas, além de elas serem muito antigas, ultrapassadas, elas não evitam problemas, seja para os pais, seja para os herdeiros no futuro. E aí, qual é então a solução que a gente tem, Rafael? Existe uma solução, existe uma ferramenta, um sistema de planejamento patrimonial sucessório chamado holding familiar. Esse sistema de holding familiar é originário da Inglaterra e dos Estados Unidos, mas se espalhou pelo mundo inteiro, inclusive no Brasil. E no Brasil, antes ele era muito restrito aos grandes bilionários ou aos grandes milionários que mandavam os advogados, os filhos, para o exterior para estudar esse sistema inteligente e eficaz de planejar a sucessão dos bens. E aí então eles voltavam, né, do exterior com essa bagagem jurídica, e como a nossa legislação permite a implantação desse sistema, eles aplicavam. E se você observar, os grandes bilionários, as grandes fortunas nunca passaram por um inventário no Brasil. Eu não vou te dizer nunca, mas raros foram os casos de grandes fortunas que passaram por inventário no Brasil. Sabe por quê? Por isso que eu te falei. Porque eles mandavam pessoas para o exterior para poder estudar esse sistema e depois implementar aqui no Brasil. Com o advento da internet, esse sistema passou a ser, essas informações passaram a ser amplamente divulgadas, de fácil acesso. Então hoje, além da nossa legislação permitir, nós temos uma alternativa extremamente eficaz para você planejar a transmissão dos seus bens para os seus herdeiros em vida, sem que isso represente alguns dos riscos da doação em vida ou do testamento. Em que consiste basicamente o sistema de holding familiar? Consiste em transmitir, você que é dono dos bens, que tem herdeiros, transmitir os seus bens
da sua esfera pessoal da pessoa física para uma pessoa jurídica, criada especificamente para esse fim. Por que você faz essa transferência? Porque você, enquanto pessoa física, nós, enquanto pessoas físicas, nós morremos. E como nós morreremos um dia, os nossos filhos vão ser obrigados a abrir um inventário e passar por todos aqueles dissabores que nós já conversamos. Nesse sistema de holding familiar, como os bens serão transmitidos para uma pessoa jurídica, essa pessoa jurídica, por ser uma ficção jurídica, por ser uma criação da mente humana, ela não morre nunca. Ela tem vida eterna. A pessoa jurídica só vai morrer se houver uma falência ou se os próprios sócios decidirem extingui-la por alguma razão. Fora isso, ela vai ter vida eterna. E você vai perder o controle dos seus bens? De jeito nenhum. Sabe por quê? Porque você vai ter a chave desta pessoa jurídica. Qual é a chave? São as cotas. As cotas são títulos que representam o patrimônio desta pessoa jurídica. Então você vai deixar de ser dono efetivamente dos bens, mas você vai se tornar dono das cotas dessa pessoa jurídica que representam todo o patrimônio dela. Então você continua tendo controle absoluto sobre os seus bens, através da sua pessoa jurídica. E aí, num certo momento, que momento? Quando você achar mais importante, mais interessante, mais adequado, você vai transmitir as cotas dessa pessoa jurídica, vai transferir para os seus herdeiros, com reserva de usufruto, é claro. Só que nesse ponto, a gente tem uma diferença muito grande daquela doação em vida com reserva de usufruto. Porque lá na doação em vida, nós estamos falando do direito civil puro. E ali não tem muito o que fazer. É aquilo que a lei diz e ponto. Quando a gente fala de uma pessoa jurídica que será a nova dona dos bens, dos seus bens, nós estamos transferindo essa conversa do âmbito do direito civil puro para o direito empresarial, mais especificamente do direito societário, onde existem um monte de regras inerentes a esse campo do direito que permitem com muita liberdade que os sócios criem as regras que eles quiserem. Então, ainda que você doe essas cotas para os seus filhos, com reserva de usufruto para você, vão existir outras várias cláusulas, outras várias regras, tanto no estatuto, tanto no contrato social, quanto num acordo de sócios, em que lhe garantem o controle absoluto, pleno, total, sobre os seus bens. Então, na verdade, os seus filhos só serão efetivamente controladores desta pessoa jurídica quando você vir a faltar. Enquanto você estiver em vida, por força dessas cláusulas contratuais, você será o único responsável pela gestão, pelo controle dessa pessoa jurídica. Então você vai poder sim vender os bens, você vai poder dar a destinação que você quiser para os bens. Sabe por quê? Porque os bens não são seus e nem dos seus filhos. Os bens são da pessoa jurídica. E como você é o controlador desta pessoa jurídica, é você que diz o que ela vai fazer ou não vai fazer. Percebeu? Vantagens, além disso que eu falei, outras vantagens. O sistema é muito mais rápido de ser implantado, é muito mais simples do que o inventário, é muito mais barato do que o inventário. E, sobretudo, ele não vai gerar traumas na sua família. Porque nós já dissemos em outras oportunidades que o inventário, a natureza do inventário, a natureza das regras do inventário, conduzem meio que naturalmente os herdeiros a um conflito. Em algum momento do inventário, os herdeiros vão brigar entre si. Nesse sistema, como tudo é feito em vida, inclusive com a participação dos pais, a experiência nos mostra que a chance de briga, a chance de divergência entre os herdeiros, ela é, eu diria, mínima, mas mínima mesmo, 0,0001%, e olhe lá. Nós não temos visto na prática herdeiros brigando em vida com esse sistema. Então, é um sistema que é exatamente o oposto do inventário, o oposto da doação, o oposto de um testamento. Ele é eficaz sob o ponto de vista jurídico, ele é eficaz sob o ponto de vista financeiro, ele é eficaz sob o ponto de vista sucessório, e ele é eficaz sob o ponto de vista dos litígios que podem surgir no interior de uma família.
né? Ele vai evitar essas brigas entre irmãos, entre irmãos e mãe, entre irmãos e pai, enfim. Então, o sistema de holding familiar é hoje o sistema mais sofisticado, mais moderno que existe no mundo para se planejar a sucessão dos bens. Ok? É isso, me acompanhe até o próximo vídeo. Um grande abraço.